A paz do Senhor a todos. Estamos chegando em mais um final de um trimestre. Estamos na nossa 13ª lição, que tem como título Um chamado para evangelizar. Então, graças a Deus, esse trimestre foi atípico, né? Porque nós não tivemos essas aulas presenciais, mas graças a Deus que colocou no coração do nosso superintendente, com o apoio do nosso pastor, esse trabalho, onde foi possível compartilhar o ensinamento das Escrituras. E, graças a Deus, estamos encerrando esse trimestre na certeza que a missão foi cumprida. Então, o texto o título da nossa lição é um chamado para evangelizar. Eu sou Lidiane Santos, sou professora da Sala Juvenis da Igreja Sede aqui em Rio Largo. E, juntamente com vocês, eu quero convidá-los para que você possa compartilhar esse link, para que você possa divulgar esse trabalho, para que outras pessoas possam ser alcançadas. Convido a vocês a abrirem a Bíblia, a lição, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, o versículo 15 ao 18, que é a nossa leitura bíblica em classe, que diz: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, essa é a nossa leitura bíblica. Essa lição ela tem 3 objetivos. O primeiro é valorizar a evangelização. Valorizar, dar valor, mostrar a importância desse ato na Igreja do Senhor. O segundo objetivo é conscientizar o aluno de que ele deve ser um ganhador de almas. A lição ela traz esse verbo, né? Conscientizar. Mas eu prefiro utilizar o verbo incentivar, mostrar, relatar o quanto é importante a importância de cada um de nós nessa missão de ser ganhadores de almas. E o terceiro ponto da lição, o terceiro objetivo é enumerar o que fazer para ganhar almas. Então, é o passo a passo, o que é necessário, qual deve ser o procedimento para que nós possamos ganhar almas para o reino do Senhor. Deus escolheu você para uma tarefa muito especial, o chamado para evangelizar. É bem interessante, né? A Bíblia nos fala que os anjos, eles queriam essa tarefa de fazer a evangelização, queriam essa missão, mas Deus ele não concedeu essa tarefa a anjos, mas nos concedeu. Então, nós precisamos nos sentir privilegiados, né, por sermos esse cooperador do Senhor na sua obra. Eu gostaria de trazer um texto de Carlos Inucci para vocês, que eu achei bem interessante, para que nós possamos começar a nossa aula. Fala assim: o soluço de 1 bilhão de almas na terra me soa os ouvidos e comove o coração. Esforço-me pelo auxílio de Deus para aliviar, ao menos em parte, as densas trevas, a extrema miséria e o indescritível desespero desses 1.000 milhões de almas sem Cristo. Medita, irmão, sobre o amor do Mestre, amor profundo como o mar. Contempla o horripilante espetáculo do desespero dos povos perdidos, até não poderes censurar, até não poderes descansar, até não poderes dormir. Então, nós conseguimos aqui observar alguém sedento por almas, alguém que realmente colocou em seu coração a chama missionária, certo? Adentrando ao primeiro tópico, nós temos o primeiro tópico falando evangelização, uma necessidade atual. Mateus 4:19 diz assim: E disse-lhes, vinde após mim, e eu farei pescadores de homens. Então, vamos falar agora nesse tópico sobre o chamado para evangelizar, a necessidade desse chamado. Você já parou para pensar o que significa a palavra evangelização? O que é evangelizar? O que seria isso? Então,
evangelizar é levar as boas novas de salvação. Sabemos que o mundo jaz no maligno. Sabemos também, né, que o pecado entrou no mundo através de Adão, ainda lá no início, no princípio de todas as coisas. Mas o nosso Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente, ele traçou o plano de salvação para toda a humanidade através do seu Filho, Jesus Cristo. Né? Porque está escrito lá em Romanos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, todos aqueles que receberem a Jesus como Filho de Deus e o aceitarem, a Bíblia deu o poder de ser chamado filhos de Deus. Então, a evangelização nada mais é que levarmos para o mundo essas boas novas de salvação. É mostrar ao perdido que há sim salvação, que há sim solução para o seu problema. É mostrar para o mundo que a morte ela não simboliza o fim das coisas. Pelo contrário, a morte ela simboliza o início de uma nova etapa. Que etapa seria essa? A etapa da eternidade. Com Deus ou a eternidade sem Deus. E para isso é necessário que o homem faça uma escolha. Então, a evangelização é essa missão, né? É essa tarefa de relatar o plano de Deus para a humanidade. Então, nós conhecemos o caminho. Eu e você conhecemos o caminho. Quem é o caminho? João 14:6, ele fala, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, nós que o aceitamos, nós que o servimos, nós que estamos em comunhão com Deus, conhecemos o caminho. Então, as boas novas são um verdadeiro bálsamo para o mundo que está perdido. Você imagine, você conversar com alguém que não tem mais esperança, alguém que acredita que para ele esse mundo está perdido, que não tem mais solução, e você levar Jesus a essa pessoa, levar uma palavra de transformação, de esperança. Então, nós precisamos desse despertamento, tá certo? Então, a evangelização ela também é urgente, certo? Não podemos ser sal dentro do saleiro. Você já parou para pensar? Para que serve um sal se não para dar sabor? O que é que adianta um sal dentro do saleiro sem utilidade? Não é verdade? Então, assim nós, como servos do Senhor, não podemos ser sal dentro do saleiro. Não podemos dizer que somos salvos, mas não transmitir essa salvação para outros, mas não dar de graça aquilo que de graça nós recebemos. Nós temos a obrigação, né, de atender esse chamado do Mestre. Esse ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Então, quem é que envia? É Cristo que nos envia e Ele nos dará condições de fazer a sua obra. Isso é bem importante e bem interessante. Nós, muitas vezes, nos escondemos atrás da questão da timidez, a questão de dizer que não é capaz, que não tem uma boa retórica, dizer que não tem bom conhecimento, certo? Mas esse tópico, ele fala que é Cristo, é Ele quem nos envia, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos dá condições para fazer essa obra. Ainda que você seja tímido, ainda que você tenha algumas dificuldades, Deus ele vai nos usar com o instrumento, com a ferramenta que nós temos. Ele não vai pedir que nós façamos aquilo que está além das nossas forças, não. Ele vai nos capacitar de acordo com as nossas aptidões. Se é uma pessoa que é muito comunicativa, que é bem desprendida, Deus vai usar essa pessoa nessa área. Certo? Mas se for uma pessoa que ela, às vezes, aparentemente não tem nenhuma aptidão para microfone, para o público, mas ele gosta muito de estar nas redes sociais, né? Tem habilidade de trabalhar com as ferramentas sociais, então Deus vai lhe usar dessa forma. Então, não importa qual vai ser a forma que Deus vai lhe usar, o que importa é que você esteja disponível, que você esteja atento para fazer e atender esse ID, certo? E há um alerta, né? Cristo nos alerta acerca da importância da evangelização. Como foi dito no início, a evangelização ela é urgente, é uma necessidade para hoje.
né? Estamos vendo aí os acontecimentos, estamos nos aproximando do fim, né? E você já tem certeza da sua salvação? Para pensar. Você tem certeza da sua salvação? Se Jesus volta hoje para buscar a sua igreja, você tem certeza que vai estar com o Senhor Jesus? Então, é urgente. Precisamos nos aproximar de Deus e precisamos anunciar esse Jesus maravilhoso para toda a humanidade. Amém? Vamos agora para o tópico 2, que fala: eu, um pescador de almas. Trazer almas aos pés da cruz é uma das maiores conquistas que você pode ter em sua caminhada cristã. Eu quero aqui destacar que quando nós estamos falando em ganhar almas, nós não estamos falando em fantasmas, né, almas que estão vagando, não. Essa expressão almas, bem conhecida no meio cristão, nós estamos nos referindo a vidas, a transformação de vidas, a vidas transformadas. É quando aquela pessoa que está lá no mundo socialmente marginalizado, muitas vezes desprezado, que não tem valor nenhum para a sociedade, às vezes é um traficante, um homicida, né, alguém que não é valorizado na sociedade. Então, essa pessoa, quando aceita Cristo, verdadeiramente tem sua vida transformada, a ponto de que o mundo olha para aquela pessoa e não lembra mais do velho homem, do velho eu, daquele que praticava coisas erradas. Então, é esse evangelho que nós estamos falando. É isso que significa ganhar almas. É ver a transformação de Deus de dentro do homem, do interior para fora. Então, vivemos inspirados em Cristo e precisamos ter disposição em anunciar ao mundo as boas novas de salvação. Então, o que é viver inspirado em Cristo? Cristo, ele deve ser o nosso norte, o nosso guia. Ele tem que ser o nosso maior exemplo, tá certo? E precisamos também nos dispor, estar disponível para atender esse chamado. Quando eu estudava essa lição, eu estava meditando em algumas pessoas que realmente dedicam sua vida para essa missão, né? Os conhecidos missionários. Muitos deles deixam seu país, a sua cultura, às vezes o conforto da sua família, o conforto de um emprego que ganha razoavelmente bem, para atender esse chamado e vai para outra nação que muitas vezes eles passam a padecer necessidades financeiras, porque ficam dependentes de ofertas, ficam dependentes de cuidados que as igrejas mandam, mas eles abrem mão de tudo, se dispõem para atender o chamado do mestre, né? Então, se vocês tiverem a oportunidade, já que nós estamos aqui numa aula, acessem o portal Portas Abertas, né? Esse portal, ele relata a vida de muitos missionários. Lá é um portal onde você vai ver testemunhos, onde você vai ver pedidos de oração, onde você vai ter uma noção de como anda a evangelização no mundo. É bem interessante esse portal. Também nós vamos lá ver o país que é chamado com a janela 10x40, que são os países onde a evangelização ela é proibida, e onde o evangelho ele realmente é os lugares mais difíceis de se evangelizar, a ponto de muitos missionários perderem a vida e arriscarem a vida dos seus familiares, simplesmente por levar a palavra de Deus. Então, eu gostaria que vocês tirassem um tempinho para olhar, para você ver que o mundo ele está aí, muitas coisas que acontecem ainda no século XXI, nós, pela realidade do Brasil, que é uma realidade razoavelmente assim, o evangelho é aberto, nós hoje podemos ir para um ponto de pregação nas ruas, nós podemos ir para a igreja pregar, nós podemos ler a Bíblia, né? Mas existem lugares que isso é proibido. Então, disposição, né? Meu pastor ele costuma nos ensinar uma coisa, que nós temos 3 formas de evangelizar. Primeiro é indo, atendendo o id e indo, né? Entregando a sua vida, os seus talentos. O segundo é contribuindo através das ofertas, onde vai ajudar a manter famílias que estão nessa obra missionária. E a terceira forma de fazer evangelismo, de fazer missão, é orando. Orando por essas pessoas que têm colocado a sua vida em prol da obra, né? Porque não é fácil. Não é fácil de abrir mão do nosso eu, do nosso conforto. Né? Que o Senhor possa dar graça, né? Esses guerreiros, a esses valentes que têm feito essa obra, porque Deus é aquele que capacita, como já foi dito. Então, uma igreja que verdadeiramente vive o amor
vive intensamente o evangelismo. Então, Deus colocou, estabeleceu sua igreja na terra. Não só para que os irmãos estivessem aqui protegidos, reunidos, orando por si mesmos, não. Mas para que também fosse divulgado o evangelho. Então, a igreja missionária é uma igreja que tem estado de acordo com o projeto de Deus. É necessário que a igreja se desperte para essa necessidade de sair das quatro paredes para atender o chamado do Senhor. E eu já quero fazer até você um convite. Aqui é a igreja em Rio Largo, mais uma vez, quero destacar que nós temos alguns trabalhos missionários muito interessantes, muito abençoados. Tem estado parado devido a todo esse contexto da pandemia. Mas eu creio que quando isso voltar a ser restabelecido a normalidade, os trabalhos retomarão. Que é o trabalho que nós temos aqui de segunda a quinta. Nós temos um trabalho de missão, né? Os missionários locais. São senhores, sua maioria senhores e senhoras, pode acreditar. Os jovens é em sua minoria. Mas os senhores e as senhoras que saem às ruas, casa a casa, levando folheto, levando a palavra do Senhor nos lares, né? Nós temos esse trabalho aqui, temos trabalhos de pontos de pregação, que são as concentrações nas ruas, onde 2 ou 3 vezes na semana esse trabalho é realizado, além dos cultos evangelísticos. Então, se você tem oportunidade, faça. Mas se você não tem oportunidade de ingressar num trabalho tão específico, tem muitas outras formas de fazer evangelismo. E lá na frente a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Então, é necessário vivermos uma fé autêntica que encontra sua expressividade na pregação das boas novas. Fé autêntica, né? Precisamos lembrar que fé sem obras é morta. As obras, elas não salvam, né? Mas a fé sem obras, ela é morta. Nós conhecemos uma árvore pelo seu fruto. Então, é necessário que as nossas obras demonstrem o quão grande é a nossa fé, através das nossas ações. Você é chamado a ser um pescador de homens, a anunciar as boas novas e compartilhar a mensagem da cruz com todas as pessoas que você conhece, tá certo? Então, nós temos essa responsabilidade. O ide do Senhor, né, quando nós vamos para a língua portuguesa, nós observamos que ide, esse ide está no imperativo. E o verbo no imperativo, ele indica uma ordem, né? Ide, ele não disse, por favor, vá. Não, ele disse, ide. Então, é uma obrigação da igreja do Senhor a anunciar Cristo. Né? Lembre, você, aonde chegar, você é uma carta viva de Deus. Então, eu preciso não apenas fazer a obra, mas a minha vida, ela precisa condizer com aquilo que eu estou falando, certo? Adentrando ao terceiro tópico, o terceiro tópico ele fala, quero ir, mas o que devo fazer? Né? Lembre que a missão ela tem o seu caráter local, né? E o seu caráter também para outras nações, para outras localidades. Então, se você tem um desejo missionário, você tem um desejo, se a missão arde no seu coração, então o que preciso ter para evangelizar e ganhar pessoas para Jesus, certo? O primeiro ponto que a lição vem nos trazer é o amor. A primeira coisa que nós precisamos ter é amor. E o amor é o amor que nos move a fazer a obra de Deus. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios que sem amor nada seríamos. Então, amar é ação. Amar não é apenas palavras, mas amar é ação. Então, quando nós amamos a obra missionária, nós conseguimos olhar com os olhos de Jesus. Nós conseguimos olhar para um bêbado e ver que ali é uma vida necessitada de transformação, de libertação. Esses dias eu estava assistindo uma reportagem sobre o coronavírus ali nas mídias, onde falava ali, mostrava cenas da Cracolândia. E eu, sinceramente, assim, achei algo assustador. Tantas pessoas, tantos seres oprimidos, aprisionados por uma droga. Aquilo, assim, doeu muito meu coração, ver aquela cena. Ali a reportagem, ela estava focando o fato de estar numa pandemia e eles estarem nas ruas, ao invés de estarem em suas casas, que ali o governo daquele local tinha colocado já eles em locais fechados e eles saíram para a rua, assim, fazendo essa crítica.
onde realmente o foco dali não era simplesmente Covid, eles são pessoas viciadas. E quem já teve contato com um viciado, quem conhece um viciado, sabe que o vício ele é tão potente, ele é tão forte, que ele vai além da razão. Né? Você age por impulso, por impulsividade. Né? E é algo que doeu meu coração. Mas aí eu pensei, Senhor, né, precisamos fazer mais para a tua obra, nós precisamos nos despertar. Realmente, o mundo ele está precisando de libertação, e essa libertação só em Jesus Cristo. Então, precisamos de amor. Esse amor nos leva a orar pelas vidas. Esse amor nos leva a levar a mensagem da palavra de Deus. A segunda coisa, tem aqui escrituras. Eu trouxe um texto aqui em Atos, capítulo 8, versículo 35, que diz assim: Então Filipe, começando com aquela passagem da escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Esse Filipe aqui, lá no livro de Atos, está falando da passagem do eunuco, onde Filipe evangelizou, tirou uma dúvida que aquele eunuco estava tendo das escrituras, e ali ele acabou ganhando aquela vida para Jesus. Então, esse texto trouxe para que nós possamos refletir que eu e você, como servos do Senhor, temos a obrigação do conhecimento, de procurar crescer no conhecimento. É impossível falar que Jesus salva se eu não sei que Jesus salva, se eu não sei nem falar sobre a minha fé. É necessário eu conhecer a Jesus. É necessário eu andar com Jesus. Então, o conhecimento das Escrituras é algo urgente, é algo essencial para o crescimento cristão. Eu preciso ter aptidão para estudar. Não só ler a Bíblia, mas também ler e estudar, e aprender com o mestre. Lembre, quando Jesus estava na terra, ele estava sempre pregando e ensinando. Ele sempre estava ensinando, porque o ensino é que nos traz o aprendizado, tá certo? E a terceira coisa que nós precisamos ter para evangelizar é espiritualidade, certo? Como levar a mensagem de salvação se não oramos, não temos fé, não conhecemos intimamente a Deus? É impossível. Como eu posso dizer que Jesus salva se eu não creio nem na minha salvação? Então, a espiritualidade é algo essencial. Eu preciso estar em comunhão com Cristo. Eu preciso entender, né, que a minha vida, a minha comunhão com Deus precisa estar alicerçada. E como é que existe esse alicerce? Através da oração, através da leitura da palavra, através da comunhão com o Senhor. Porque a presença de Deus nas nossas vidas faz toda a diferença. E agora, adentrando para o nosso quarto e último tópico, que tem como título Em Meu Nome, certo? Então, somos embaixadores de Cristo. Embaixador é a pessoa que tem a missão de representar alguém em uma tarefa muito especial. Então, nós temos vários embaixadores, né, das nações que circulam no mundo. Mas nós temos uma missão especial como os embaixadores de Cristo. Nós somos os representantes de Cristo na terra. Já parou para pensar o quanto isso é importante? Quanto isso é honroso? Porque quem é Cristo, senão o dono de todas as coisas? Então, a sua missão, ela não é uma missão pouca coisa, é uma missão muito importante. Então, valorize aquilo que Deus lhe confiou, certo? Então, precisamos ter esse código de condutas. Qual é esse código de condutas? Devemos buscar em tudo sermos parecidos com Cristo. É tão importante parecermos com Cristo. Parecer com Cristo significa andar como Ele andou, fazer aquilo que Ele praticava na terra. Da leitura bíblica falava que Deus ele nos deu poder, né, de falar em outras línguas, de pisar serpentes e escorpiões, de botar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Então, se isso não está acontecendo, o problema não está em Jesus. O problema está em nós, na nossa fé, na nossa busca. Então, precisamos rever onde paramos, o que é que está de errado nas nossas vidas, pedir misericórdia ao Senhor e lembrar que o nosso Deus ele ainda é o mesmo, Ele não mudou e jamais mudará. Apenas siga adiante e se permita ser usado pelo Espírito Santo para levar a todo mundo a mensagem que traz paz aos que ouvem e aceitam a Cristo. Então, que o Senhor venha nos despertar
para sermos esses embaixadores dele aqui na terra. Que nós possamos fazer essa missão com ousadia, com coragem, né? Lembre que, mais uma vez, eu quero reforçar que Deus vai lhe usar com a ferramenta que você tem. Não importa qual seja ela, Deus vai lhe usar como você é. Eu já vi muitas pessoas com evangelismo criativos que chegam dentro de um ônibus distribuindo balas e ali começa a falar de Jesus. Outros que saem nas orlas das cidades ou nos grandes metrópoles com placas dizendo que Jesus te ama. Né? Outros que simplesmente vestem uma camisa para dar aquele abraço, né? Me dê um abraço. Gestos simples, que muitas vezes se passa até desapercebido, mas que muitas vezes é o suficiente para impedir uma tragédia na vida de uma pessoa. Né? Quantas pessoas muitas vezes não querem tanta coisa, mas querem apenas um sorriso e muitas vezes não encontram. E o que é que acontece? Muitas vezes vão lá tirar a sua própria vida. Então, volto a falar. A menor coisa que você faça, se você faz o seu melhor com todo o seu coração, é o suficiente. Porque a nossa missão é transmitir, é ensinar, é atender ao ID. Porém, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não somos nós. Então, que Deus possa encontrar em nós, em mim, em nós, né, essa disposição para fazer a sua obra. Para finalizar a nossa aula, eu gostaria de deixar mais uma reflexão que foi extraída do livro Heróis da Fé, de Orlando Boyer, que fala assim: quando Livingstone falou aos alunos de Cambridge, em 1857, disse: o povo fala de eu passar tão grande parte da vida na África. Digo com ênfase, não é sacrifício. Não devemos falar dos nossos sacrifícios, ao nos lembrarmos do grande sacrifício que fez aquele que desceu do trono de seu Pai nas alturas para entregar por nós. Gravadas no seu túmulo podem ser lidas estas palavras: o coração de Livingstone jaz na África, seu corpo descansa na Inglaterra, mas a sua influência continua. Então, foi um grande homem que dedicou sua vida para fazer o evangelismo na África, né? Como ele, existem N nomes, N pessoas que têm se dedicado a fazer o ID, mas Deus ainda conta comigo e conta com você. Você é o canal de Deus, lembre-se, você é o embaixador de Deus na terra. Então, que Deus nos abençoe, quero agradecer a oportunidade, quero desejar que o Senhor nos abençoe de uma forma maravilhosa. Não sei como ficará o próximo trimestre, como será dado continuidade, mas que possamos lembrar de não desistirmos de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, porque isso nos fortalece, nos dá base e isso nos dá alicerce. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo.